Boa noite a todos, aos nossos amigos internautas que vão assistir depois. Uma alegria muito grande estar aqui novamente para tentar trazer a luz do Espiritismo para a nossa vida e para os nossos corações, né? Eu vou começar com um tema que tem sido recorrente aqui nas nossas perguntas, mas eu acho que vale a pena a gente estar sempre voltando nele. Sobre o que o Espiritismo, como o Espiritismo vê as aflições. A literatura espírita ela é vasta para falar de aflições. Eu anotei aqui que no Livro dos Espíritos, questão 393, 399, 928, isso é tratado. Mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Eu gosto de passar onde a gente pegou para ver que o embasamento ele é feito pela nossa literatura, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, novamente, é definir a aflição. O que é aflição? O que é isso que, principalmente no mundo de hoje, traz tanto sofrimento para a gente? É um estado de sofrimento, dor ou angústia que afeta uma pessoa tanto no aspecto físico quanto emocional e espiritual. E aí a gente tem duas definições, mas eu queria dizer assim, pelo que eu li, pelo que eu estudei, a maioria das aflições que a gente tem são oriundas dessa nossa vida, dessa nossa encarnação. Apesar de que tem duas definições que eu achei aqui, uma para antes e outra para agora. Se há males nesta vida que o homem não pode evitar, muitos há que resultam de sua imprevidência ou de suas faltas anteriores, ou seja, da vida pretérita. A gente tem aflições que já carregamos pela vida fora, pelas encarnações, mas a maioria das aflições, elas são geradas agora. Para isso a gente tem uma outra definição que está no Evangelho. Muitas das aflições são consequências da imprevidência ou das faltas cometidas nesta existência. E aí a gente pensa assim, o que eu causo? Por que eu dou causa às aflições? E aí eu trouxe uma definição também que eu li no estudo que eu achei muito boa. Então eu vou colocar o tipo de conduta nossa, na verdade não é uma conduta imoral, mas não é uma conduta moral, que nos causa, um comportamento nosso que nos causa aflição, e qual que é a aflição daquele conceito, para ficar mais claro. Então vamos lá. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E a aflição do crime chama-se remorso. Todas essas aflições estão em nós, hoje, em maior ou menor grau. E a gente fala muito aqui, nós falamos muito aqui sobre a necessidade da gente mudar nós mesmos. Se alguma dessas coisas que eu falei se identifica com você, faça uma reflexão. Gente, é possível mudar agora. É possível. Daqui a pouco, na outra pergunta, eu vou falar de dor e sofrimento. E vou tentar ajudar as pessoas que estão em dor e em sofrimento a tentar um caminho para sair. Então, se você está aflito, você está com essa coisa te afligindo, essa dor, essa angústia, afetando o lado psicológico, o lado emocional, vamos analisar qual dessas aflições aqui estão me atacando. E o que eu tenho que fazer para poder melhorar a minha vida? Aqui na casa, a gente tem os estudos, a gente tem
esse tipo de programa. A gente vai ter uma palestra muito bacana daqui a pouco, para falar de ansiedade, que é um tema que aflige muita gente também. Mas aqui agora, nesse lugar de paz, com essa energia dessa casa, vamos procurar refletir, e novamente eu vou repetir uma coisa que muitas pessoas já ouvem direto. Não adianta a gente chegar aqui, ser sensibilizado por uma palavra, ser sensibilizado por uma ideia, ser sensibilizado pela maravilha do Espiritismo, se a gente levanta e chega na porta, a gente esquece o que ouviu. Vai continuar aflito, vai continuar sofrendo, vai continuar num estado que não é bom, né? É isso. Meus queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. É uma alegria retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, para nessa noite podermos fazer a nossa troca de experiências com esse momento tão importante, que é o de perguntas e respostas. O que o Espiritismo fala em relação à morte cerebral? Ainda há um espírito ligado ao corpo? Diversas são as experiências pelas quais o espírito passa no momento da sua desencarnação. A morte cerebral é muito confundida com o estado de coma, que pode ser induzido, ou coma decorrente de uma enfermidade, de um processo que o próprio indivíduo está passando. No coma, existem diversas experiências em que as pessoas que se encontravam neste estado retornaram à convivência familiar, tiveram novamente uma vida saudável. Nós temos, por exemplo, alguns livros da área médica que falam a respeito desse assunto, nas experiências de quase morte. A doutora Elisabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíça, fez um estudo aprofundado a respeito disso, trazendo diversos relatos, diversas experiências de pacientes que estavam no estado de coma e que durante esse processo vivenciaram experiências do outro lado da vida, encontrando-se com parentes mortos, vendo o procedimento médico dos facultativos, os enfermeiros, enquanto a pessoa estava naquele estado aparentemente vegetativo, de parentes encarnados que foram visitar, conversaram com eles, eles trazem as palavras que foram ditas, tudo isso demonstrando que existe a vida depois da morte, que o corpo estava numa aparente letargia, mas que o espírito estava ali latente. Agora, a morte cerebral, do ponto de vista médico, nós não somos médicos, mas através da doutrina espírita, nós temos diversas informações. A pessoa, quando é diagnosticada com a morte cerebral, ela não mais retorna à vida física. Ela está ali sobrevivendo por meio dos aparelhos que estão ligados, do tratamento que está sendo realizado dentro do hospital. Inclusive, há diversas doações de órgãos que só podem acontecer depois que é constatado a morte cerebral, onde os familiares, eles, de acordo com a solicitação do morto, ou o envolvimento da família com aquele processo, doam os órgãos da pessoa para que seja útil a outras que estejam em processo degenerativo. Quando há morte cerebral, o espírito ainda está ali vinculado no processo, junto ao espírito que está encarnado, ao corpo que está ali. E há um processo de desligamento que vai se dando pouco a pouco. É uma experiência de aprendizado, tanto para o espírito, quanto também para os familiares. É uma provação, uma expiação para todo o conjunto, a fim de que todos
possam retirar a mensagem, retirar o aprendizado daquela situação pela qual são convidados a passar. Entre a Morte e o Morrer é o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu li, estudei, e é fantástico, precisa ter lembrado dele. Porque o Espiritismo considera o sofrimento um recurso educativo. Eu até vou mudar aqui, tirar do sofrimento e colocar a dor. Eu estava aqui com o Zé Amaral há algum tempo, e ele deu uma aula sobre dor. Foi muito, muito bom. E eu peguei algumas ideias dele, então o que eu vou falar agora, vocês vão abrir aspas para ele, tá? Primeira coisa, gente, a dor, ela é nossa companheira. Se não fosse a dor, a gente estaria ainda na idade pré-histórica, nas cavernas. Mas como é que você fala isso? Toda dor, ela tem que ter um significado na nossa vida. Você que está agora sentindo uma dor muito grande, cuidado para você não agregar a essa dor um sofrimento que às vezes é desnecessário, mas a gente não tem consciência disso. E aí a gente agrega a uma dor que já é pesada, culpa, medo, mágoa e revolta. Imagina esses 4 componentes junto com a dor que está batendo agora firme no seu coração. Então, eu tenho experienciado isso na minha vida e posso falar para vocês que enquanto eu não descobria o que aquela dor queria de mim, por que eu estava passando aquela dor, por que aquela dor estava me afligindo daquela forma, eu não conseguia melhorar. A minha visão da dor era completamente errada. Gente, e isso vale para qualquer dor. E eu já senti dores terríveis nessa vida. De um tempo para cá, eu tenho conseguido fazer esse exercício, mesmo sentindo dor, mesmo aquilo me afligindo, me doendo, mas aí é que vem as etapas que eu falei aqui algumas vezes, que eu queria falar para vocês de novo. A primeira coisa é a gente identificar de onde vem aquela dor. Sabendo de onde vem, a gente vai tentar perguntar por que eu estou sentindo aquela dor, o que aquela dor quer me mostrar. E é fatal, quando a gente consegue encontrar a resposta, a coisa começa a mudar. Porque toda dor, gente, ela é evolução. A dor é que faz o mundo andar. A dor é que faz o mundo evoluir. E nós também temos a dor nesse sentido. Então, se a gente consegue identificar de onde veio essa dor, por que eu estou sentindo essa dor, o que eu tenho que mudar, o que aquela dor está me dizendo. A última vez que eu passei por isso, eu levei um bom tempo para entender. Eu não estava entendendo o motivo daquela dor, por que estava reincidente aquela dor. Até que um belo dia, caiu a ficha. Quando caiu a ficha, eu tive que mudar um comportamento. Porque aquela dor estava me mostrando que o meu comportamento estava errado. Que eu tinha que mudar aquilo. Quando eu mudei aquilo, isso é caso verídico que aconteceu comigo, eu consegui neutralizar aquela dor. Porque essa causa estava trazendo aquela dor. E eu estava agregando culpa, medo, mágoa, revolta e a cabeça virando um círculo. E muitas vezes a situação nem era real. A gente fala de insanidade, gente. Insanidade é quando você faz a mesma coisa o tempo inteiro querendo um resultado diferente. Então, se você continua no automatismo, gerando aquela dor sem saber por quê, vou contar o caso do Zé Amaral aqui de novo, que foi muito engraçado. Eu vou falar porque vocês têm que rir, né? Senão eu vou ficar sem graça aqui. O Zé deu exemplo de insanidade. Os pescadores, 4 pescadores, foram para a Amazônia. Pegaram um aviãozinho, pararam numa ilha daquelas lá e foram pescar. E tinha uma regra lá do IBAMA, de quem for, que só podiam levar peixes acima de 40 quilos. Você lembra, né? Aí eles pescaram o primeiro dia, começaram a pescar e começaram a pegar. E no final eles tinham lá uns 10 peixes desses, né? E aí chegou o aviãozinho para levá-los de volta. Aí quando o piloto viu aquela carga de peixe, ele falou assim, ó, o avião não aguenta não.
isso aqui não dá conta não, irmão. Aí um mais de iniciativa falou assim, não, mas da outra vez nós levamos, nós conseguimos levar tudo. Falei, então tá, ué. Quando chegou lá em cima, o aviãozinho vai de repente, dá pino e cai. Aí ele virou e falou assim, caiu desse mesmo jeito da outra vez. Então não adianta querer fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. E a dor veio para nos mostrar isso. E eu falo isso assim com muita alegria, porque eu consegui melhorar isso em mim do que eu aprendi aqui nessa mesa, aqui nessa casa. Então eu queria passar esse recado para vocês. Sempre que estiver nessa situação, venha no serviço da casa, faça o acolhimento fraterno, vai nas sessões de passe, venha estudar com a gente, venha aprender, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar. E tem uma outra frase que, assim, eu confesso que para mim ainda é difícil praticar, que a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. Para mim ele ainda é uma coisa que não está opcional, porque ainda não consegui desvincular o sofrimento da dor, que é o que eu desejo para todo mundo. O que o Espiritismo fala sobre a cremação? Há uma história bastante antiga do grande filósofo Sócrates, que à sua época, quando viveu na Grécia, foi perseguido, foi mal compreendido e foi condenado pelos seus algozes a tomar a cicuta, que era um veneno capaz de matar 10 cavalos. E no dia em que ele tomou o veneno em praça pública, quando ele estava morrendo, um dos seus discípulos, chamado Criton, se aproximou do mestre que se debatia no chão e lhe perguntou: Sócrates, onde queres ser enterrado? Na praça do mercado, na ágora, no templo de Delfos? Escolhes agora. E Sócrates, buscando força onde não tinha, ele respondeu: o corpo joga onde quiser, porque Sócrates não está mais nele. Não é importante a forma como que nós vamos despojar do nosso corpo físico. O importante é nós estarmos preparados para o momento do nosso desencarne, da nossa morte. Invariavelmente, a humanidade teme a morte. Aliás, é um dos maiores medos da criatura humana, é o medo da morte. Nós evitamos falar sobre esse assunto, achamos que a morte sempre vai chegar para o nosso vizinho, e como o vizinho acha que vai chegar para o vizinho dele, bate a porta da nossa casa e nos arrebata. O importante é que cada um de nós estejamos sempre com a nossa consciência tranquila do dever cumprido. Porque quando advier a morte física, nós estaremos bem conosco mesmo. Em relação à cremação, Chico Xavier, no famoso pinga-fogo que ele participou, ele foi questionado a respeito disso. E ele, orientado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, recomenda que quando optarmos pela cremação, que deixemos por escrito, que solicitemos, e que haja uma espera de 72 horas depois da desencarnação. Que o corpo seja colocado em uma gaveta fria e depois de 72 horas fazer a cremação. Porque nós sabemos, através da doutrina espírita, que o processo de desligamento do espírito do corpo físico, ele se dá pouco a pouco, onde vai se cortando os liames, os laços que vinculam o corpo e o espírito e vice-versa. E nesse período mais prolongado, seria o período em que a espiritualidade teria, então, o trabalho de poder fazer este desligamento. Do ponto de vista orgânico e também ambiental, a cremação, ela auxilia muito mais do que o sepultamento. Hoje nós sabemos, através de pesquisas, o quanto o sepultamento a 7 palmos abaixo da terra é prejudicial para o meio ambiente,
o chorume, que é a substância que sai do nosso corpo, que penetra no solo, nos lençóis freáticos, trazendo aí a contaminação da água. E o processo da cremação é um processo mais rápido, mais higiênico, onde também trará consequências positivas para o nosso meio ambiente. Mas a escolha sempre será do indivíduo, daquele que passará pelo processo. Às vezes as pessoas têm medo de cremar o corpo e sentir todas as dores do forno crematório. Mas se nós estivermos vinculados ao corpo pela nossa mente, pelo nosso apego às coisas materiais, também sepultados vamos sentir o peso da terra, o sufocamento dela, os vermes corroendo o corpo. Então o importante é a nossa mente, é a forma com que nós vivenciamos esse processo que é tão natural na nossa vida, já que a única certeza que nós temos, quando nós nascemos na Terra, é que um dia nós vamos nos despedir da experiência física, podendo viver a experiência real, que é a espiritual. Eu já fiz essa opção. Já externei para minha família que eu quero a cremação. Depois que um espírito, ele escreveu possessor, mas eu vou trocar por obsessor, tá? Que é a palavra correta. A pergunta dele tem duas partes, eu vou responder uma de cada vez. Depois que o espírito obsessor é acolhido no centro espírita, um outro espírito obsessor pode apossar novamente de nós? Aqui eu vou me remeter a algumas experiências de reunião mediúnica e de desobsessão que eu já assisti. Primeira coisa, existe a possibilidade de se conduzir aquele espírito para um outro lugar, tanto na reunião mediúnica, quando eles são acolhidos e, se convencidos, vão para um hospital espiritual e vão seguir o caminho, como em sessões de desobsessão individuais. Agora, se a pessoa que está com esse obsessor não mudar o comportamento, vai vir outro. Não adianta. Por exemplo, eu vi uma situação dessa numa reunião mediúnica de um colega que pediu ao dialogador para poder acolher o filho dele. O filho dele estava em casa e a gente estava lá do outro lado da cidade. E a situação estava muito complicada. E esse espírito obsessor que estava com o filho dele foi recebido na nossa reunião. E foi um espírito muito pesado, muito denso. E falava sempre a mesma coisa: vocês querem me levar, mas ele vai abrir porta e eu vou entrar de novo. Então não adianta você vir ao centro e tirar, entre aspas, esse obsessor, que ele seja às vezes convencido de ir para algum lugar melhor e você não mudar comportamento. Sintonia, frequência. Frequência baixa sintoniza com espíritos da mesma frequência. Para a gente, se mantiver a frequência baixa, vai sintonizar com espíritos ruins. Esse caso era pornografia. Pornografia abre portas terríveis. A bebida abre portas terríveis. O vício, de qualquer forma, abre portas. Então, se a pessoa vai ser obsediada de alguma forma, e esse obsessor, às vezes, consegue ser encaminhado, ela tem que fechar essa porta. Senão, não vai resolver. E a segunda pergunta dele é quando devemos tomar o passe novamente. Gente, o passe, como transmissão de energia, ele é tomado quando a pessoa tem algum desequilíbrio nos chakras. Não existe passe. Não existe passe semanal. Eu tenho que ir no centro tomar passe. Não é assim. Passe ele é dado quando a gente tem algum desequilíbrio. Se não tem desequilíbrio, se está bem, não precisa tomar passe. Passe tem muita força. A gente tem 3 tipos de passe, para não me alongar muito. Aquele que a energia canalizada é do passista, aquele que a energia canalizada é do espírito e quando é dos dois. Então, esse processo do passe, ele é poderoso, desde que a pessoa acredite nele e desde que a pessoa promova nele as mudanças que precisam ser feitas. Então, o espírito obsessor vai entrar se você deixar. Então, mantenha sempre a frequência alta. Como é que eu faço isso? Aqui, por exemplo, olha o ambiente desse lugar, olha a energia disso aqui.
Eu sinto essa energia da casa maravilhosa todas as vezes que eu venho aqui. E eu procuro conscientemente tentar manter minha frequência alta, pensando no bem, tentando fazer o bem, não tendo certos vícios morais, principalmente preconceitos, principalmente racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, aporofobia. Tudo isso faz a nossa frequência baixar. E com isso nós vamos sintonizar com espíritos muito ruins. É isso. Como se explica, à luz do Espiritismo, o processo de emancipação da alma durante o sonho? Todos nós, invariavelmente, quando nós dormimos no período do sono físico, temos os desdobramentos espirituais. Estes desdobramentos, eles são chamados de sonhos. Uma grande estudiosa do nosso movimento espírita, já desencarnada, que se chama Terezinha Oliveira, ela fez um estudo aprofundado a respeito dos sonhos, baseado inclusive em Freud, que diz que o sonho é um campo insondável do nosso ser. Mas, basicamente, na visão espírita, ela classificou 3 tipos de sonhos, ou 3 tipos de desdobramentos espirituais, que ela chamou de sonhos fisiológicos, sonhos psicológicos e sonhos espirituais. Os sonhos fisiológicos seriam aqueles relacionados à nossa experiência física, do nosso corpo. Por exemplo, nesses dias de frio, que passamos por todo o Brasil, mas especialmente aqui em Minas Gerais, às vezes nós dormimos, cobrimos com cobertor, e durante a noite, virando para um lado, virando para o outro, às vezes o cobertor cai ao chão, e o nosso corpo começa a sentir frio. Então, no mundo espiritual, o espírito desdobrado tem um sonho de que está num lugar muito frio e ele acorda no corpo físico descoberto. Então é um sonho um sonho fisiológico, um sonho que se deu por causa de uma experiência que o corpo estava vivenciando. Alguém está com vontade de fazer alguma necessidade fisiológica à noite. O corpo está com a necessidade. Então, o indivíduo sonha que está no banheiro, fazendo a sua necessidade. E tem gente que acorda já fazendo a cama, até mesmo nós que somos adultos. É um sonho fisiológico. O sonho psicológico é aquele que se dá nas experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Situações emocionais que nos marcaram positiva ou negativamente. Então, nós nos encontramos na rua com uma pessoa que há muito tempo nós não vemos. Causou em nós aquela alegria, aquele furor. E quando chega a noite, nós continuamos essa experiência. Ela se repete no mundo espiritual. Nós sonhamos novamente com a pessoa, com aquele encontro, ou algum outro tipo de desdobramento. Temos vontade de fazer uma viagem dos nossos sonhos para uma cidade do exterior e não temos condições financeiras para isso. Pesquisamos a viagem, vimos que não temos a condição financeira de pagar. Quando chega a noite, ao dormir, nós sonhamos que estamos naquele lugar. Não necessariamente fomos, é uma projeção da nossa mente, é um sonho psicológico. Os sonhos espirituais são os sonhos reais. São os encontros que nós temos durante o nosso sono físico, com benfeitores, com os nossos parentes desencarnados, com os nossos irmãos que nos acompanham, os chamados obsessores, aqueles que nos perseguem. Existem experiências as mais variadas que acontecem do outro lado da vida. Como diferenciar? Terezinha Oliveira traz uma questão bastante interessante. Os sonhos reais, os sonhos espirituais são coloridos. Sonhos fisiológicos e sonhos psicológicos são preto e branco.
Todas as vezes que nós sonhamos colorido, são sonhos reais que nós estamos tendo do outro lado da vida. Agora, acontece muito de nós termos um sonho real, ele nos marcar profundamente, e na noite seguinte nós termos o mesmo sonho. Aí começamos a sonhar com um parente, por exemplo, todas as noites, e nós estamos achando que estamos encontrando com ele todas as noites, mas não é. Aí é um sonho repetitivo. O sonho real, ele se torna um sonho psicológico, porque nós gostamos tanto de encontrar com o nosso parente que há muito tempo não víamos, que a nossa mente começa a projetar isso, no desejo de encontrá-lo novamente. E isso vai se repetindo do outro lado da vida. Então, a doutrina espírita nos traz muitas visões a respeito dos sonhos. E no Livro dos Espíritos nós encontramos um capítulo inteiro falando a respeito desse assunto. Como o Espiritismo explica a presença do mal na Terra? Esse tema também é recorrente aqui, eu acho interessante falar. E nós temos que voltar no conceito de Deus para falar do mal, novamente. No conceito espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente já ouviu muito. Mas a gente tem que entender esse conceito. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, Deus criou o mal? Não seria Deus. Então, qual que é a origem do mal na Terra? Aqueles espíritos que se desviaram do caminho do bem. O mal é a ausência do bem, a escuridão é a ausência da luz. É simples assim. Então, quando você conceitua Deus da forma correta, a gente passa a desconstruir um monte de conceitos errados que estão na nossa cabeça a vida toda. Se Deus é infinita bondade, se Deus é infinita misericórdia conosco e muita paciência conosco, Ele ia condenar algum filho seu a fogo eterno? Não, isso nunca existiu. Ele ia condenar Jesus, colocado como seu único filho, mas na verdade todos nós somos filhos dele, a ser barbaramente torturado e executado? Jesus fez uma escolha ética para a mudança do mundo, mas foi escolha dele. Quando você conceitua Deus dessa forma, a gente passa a entender de uma forma muito mais clara esse poder do mal. Esse poder do mal somos nós que desviamos do caminho do bem. Um processo evolutivo. Nós começamos da mesma forma, todo mundo começou da mesma forma. E aí o que Deus nos deu? A escolha. O caminho está aqui, está aqui, está aqui. Você escolhe o caminho. Quem foi o caminho desvirtuado originou o mal. E são espíritos que estão ainda num estágio evolutivo muito pior, mas que vão evoluir querendo ou não, porque essa é a lei natural. Todos vão evoluir e eles vão evoluir também, muito no tempo deles, mas eles sempre vão evoluir. Então é assim que o Espiritismo explica o mal. Vocês falaram há pouco sobre os obsessores, vícios e etc. Tenho sonhos, às vezes, alguém me oferecendo bebidas. Não é sempre, mas acontece. O que fazer para afastar destes sonhos e do vício? O desdobramento espiritual, ou o nosso sonho durante o nosso sono físico, ele acontece por meio do nosso processo de sintonia e afinidade. De acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, nós vivenciamos as experiências do outro lado da vida. Daí a importância de todas as noites, antes de nós dormirmos, nós orarmos, porque a oração prepara a nossa mente para o nosso desprendimento do corpo físico, solicitando a espiritualidade, para que durante o nosso sono nós possamos ser utilizados de maneira positiva no mundo espiritual, irmos a escolas, a locais de trabalho, a lugares em que formos úteis.
Porque se nós dormimos com a mente agitada, com a mente chafurdada em problemas, pensando em questões menos felizes, com certeza o nosso desdobramento espiritual ele será bastante agitado. É muito comum, por exemplo, alguns de nós termos dentro de casa, no nosso quarto, a televisão. E é bastante prejudicial quando nós dormimos assistindo televisão. Às vezes aquela programação maravilhosa, com noticiário muito produtivo, nós dormimos com aquela informação na nossa mente. E isso se projeta no mundo espiritual, nos chamados pesadelos. Quando nós temos um sonho como esse, em que espíritos nos oferecem bebida, se nós não bebemos, não vamos aceitar. Agora, se nós utilizarmos a bebida, será mais um convite, será mais uma experiência do outro lado da vida para nós trabalharmos. Como afastar? Por meio da nossa sintonia e afinidade, modificando o nosso ambiente mental, nos preparando para esse sono físico, para que os nossos encontros sejam mais salutares. A pergunta ainda pergunta a questão do vício, como se afastar do vício do alcoolismo. Hoje nós temos diversos tratamentos para aqueles que desejam realmente deixar o alcoolismo, que é uma doença, está no CID, o Código Internacional de Doenças. Nós temos a instituição valorosa do mundo inteiro, que são os alcoólicos anônimos, que tem salvo a vida de milhões de vidas. E temos também os apoios terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, quando for o caso, com os medicamentos apropriados, a fim de auxiliar o indivíduo que queira deixar o vício. De certo que não é fácil, é um grande desafio. Entrar em qualquer vício é muito fácil, sair dele é a grande dificuldade, porque o nosso corpo se habitua, o nosso espírito acaba por incorporar no seu cotidiano este hábito infeliz, e tudo aquilo que arraiga dentro de nós é mais difícil de ser extirpado, mas não é impossível. Quando nós desejamos, nós podemos transformar a nossa vida. Se quisermos, então, sonhos mais positivos, nos preparemos para isso, com a boa oração e com a mudança de pensamentos e atitudes. Eu recebi uma pergunta complementar a essa aqui, eu quero lê-la toda, queria agradecer a quem fez. Sou casado, tenho 2 irmãos com mais de 50 anos e sou mais velho que eles. Tento de todas as maneiras tirá-los do vício da bebida, mas é inútil. Quanto mais eu oriento, faço de tudo, nada muda, só piora. Nosso relacionamento está ficando cada dia mais difícil e está atrapalhando até o relacionamento com a minha família. Tudo o que tento fazer é em vão. O que eu faço? Deixo o livre-arbítrio agir ou continuo tentando? Eu queria convidar, principalmente essa pessoa, no dia 12 de agosto, eu vou estar aqui falando sobre viciação alcoólica, por coincidência. É um capítulo do livro Depois da Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E, gente, eu sinto muito comunicar, mas o vício transcende a morte. Reunião mediúnica, você vê muitos espíritos viciados. Em bebida, em droga, em sexo, em jogo. Com as betes agora, então, vai virar uma loucura. Eu entendo perfeitamente o que ele está falando. Tudo que o Erison falou aqui passa por um único ponto. A pessoa tem que querer. E essas pessoas, o meu pai, que eu cito o exemplo dele, né, que é alcoólatra, apesar de estar desencarnado, porque ele deve estar no seu caminho procurando o alívio disso aí, não conseguimos fazer com que ele parasse durante a vida inteira dele. Um trauma de infância, na minha opinião, causou aquilo ali. Eu acho que ninguém deve desistir, mas a pessoa tem escolha. A pessoa tem escolha. Tudo que ele falou aqui, o aparato público, toda a condição de fazer o tratamento psicológico, psiquiátrico e espiritual, eu acho que tem que ser os 3. Passa pela pessoa querer. E eu sei o inferno que é você ter um alcoólatra dentro de casa. Eu era criança,
uns 7, 8 anos, eu estava debaixo da mesa da sala, esperando meu pai chegar, com medo dele bater na minha mãe. Meu pai nunca foi violento, meu pai era uma pessoa boníssima de coração, uma pessoa caridosa, mas o vício dominou, completamente. Então, quando a pessoa vive um trauma muito grande, que pode até analisar se os seus irmãos têm esse trauma, e a pessoa não consegue cuidar daquele trauma, ele encontra na bebida um alívio, está feita a solução. E aí ele vai sentir um alívio daquela dor no período que ele está sob efeito da bebida alcoólica, vai abrir porta para tudo quanto é espírito ruim. E é assim, o que a gente vê em reunião mediúnica é muito impressionante de como eles chegam mesmo. Se essas pessoas tivessem um pouco da noção que a gente passa aqui, dessa visão espiritual, quem sabe elas teriam a vontade que falta. Eu, se fosse, tentaria trazer aqui para um dia de perguntas e respostas, começando devagar, tentaria fazer o tratamento para o acolhimento fraterno, porque, gente, eu sei muito a dor dessas pessoas, e a bebida, ela vai fazendo o quê? Você toma a primeira dose, você alivia aquela dor do trauma, a próxima, uma dose só não resolve mais, e vai virando um ciclo vicioso. Eu perdi um primo, tem 3 meses, com 60 anos, ele morreu de tanto beber. E os médicos falaram com ele, você vai morrer de tanto beber. Ele falou, eu quero morrer de tanto beber. Totalmente dominado pelo vício. Então, assim, primeiro, assim, não nos cabe julgar aquela pessoa, mas nos cabe colocar para ela os limites que forem possíveis e oferecer tudo que foi falado aqui. Mas o problema é que a maioria não quer. E, gente, se tem uma coisa que Deus fez bem feito, é a nossa escolha. Ele te dá a liberdade de escolher, né? Espiritismo, por exemplo, não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Então, as pessoas, elas têm que aprender que dentro da lei de causa e efeito, dentro da justiça divina, nós vamos ter que reparar as coisas que nós fizemos. Não adianta você querer culpar ninguém. Não adianta. O alcoólatra, então, muitas vezes ele quer culpar outras pessoas pelas coisas, pelo trauma. As situações dentro de casa ficam insuportáveis, porque aquela pessoa passa para a via da insanidade. Ela não consegue viver sem isso. O nosso caso, a gente teve que ir controlando. Foi ficando mais velho. No final, morreu de quê? Um problema no fígado, causado pela bebida, e um câncer de pulmão causado pelo cigarro. E aí, só para fechar isso, eu queria deixar uma mensagem, um recado da minha cabeça, que eu tenho pensado tanto nisso ultimamente, que a gente vai aprofundando tanto aqui, é tão bom. Gente, cuidado com o que a gente põe para dentro do nosso corpo. Cuidado. Eu não estou falando só de bebida, droga, comida, não. Hoje nós estamos vivendo uma crise com jogo, com as bets. Nós estamos trazendo um vício novo para dentro da nossa vida. E eu acho que já está, inclusive, no CID, viu? Alguma coisa com tela, mas eu não sei se esse tipo de coisa já está começando a ser tratado no SUS, como uma doença. Então, o recado que eu deixo para ele é que persista, mas que ele vai ter que respeitar o livre-arbítrio. E só para fechar, eu atendi uma pessoa dessa, lá no Joana d'Arc, num acolhimento fraterno, e ela está há mais de 25 anos viciada em droga. Maconha, cocaína, crack, o que vier. Nós conversamos muito. Eu propus várias coisas, ela aceitou todas as coisas que eu falei, não cumpriu nem a primeira. Aí a pessoa que trouxe ele me procurou, eu falei, olha, tem certos tipos de pessoa que nessa existência não vão conseguir largar o vício. Não tem força para isso. Não é porque não existe um monte de aparatos para poder, é porque a pessoa não quer. E eu fiquei 3 anos e meio na rua, um trabalho aqui no centro com os moradores de rua. Vocês têm que ver o que o álcool faz com essas pessoas. Droga é ruim, atrapalha? Sim, mas o álcool é destruidor. Por quê? Com R$5 eu compro um garrote e fica bêbado 24 horas. Eles só ficavam sóbrios se tiver jeito na hora de dormir. Meu estômago embrulhava muitas vezes de ver o estado de alcoolemia que esse pessoal estava. E o pior, sabe? A aporofobia, que é o ódio a pessoas pobres, a moradores de rua, está virando uma praga nesse país nosso. Eu estava em Belo Horizonte numa feira outro dia, e eu entrei numa fila de banheiro, só para fechar, para não vou alongar mais. E tinha vários banheiros químicos, assim, muito arrumadinho, muito limpinho, e uma fila única. E num desses banheiros saiu um jovem, de uns 18 anos, 15 anos, daquele estado,
totalmente alterado, ele devia estar bêbado, ele devia estar drogado. Espontaneamente eu virei para um cara do lado que eu nem conhecia e falei, puxa vida, esse aí precisa de muita misericórdia, né? Ele virou para mim e falou assim, esse precisa de muita porrada. Tem que bater. Quem precisa de misericórdia sou eu. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus. Ali caiu para mim uma ficha. Por que as pessoas têm tanto ódio desse tipo de gente? Eles precisam de misericórdia. Eles precisam de alguém que os acolha. Mas principalmente, o que eu aprendi na rua, eles têm escolha. A gente chega iludido, achando que vai poder tirar, eu vou te oferecer. Não, gente, muitos não querem. Eles não dão conta. E praticamente todos têm um trauma na família, seja afetivo, seja principalmente afetivo, ou um trauma com algum parente, que a pessoa não quer mais voltar para casa. É isso. Qual o papel dos espíritos superiores na organização da reencarnação? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, por meio da mediunidade de Valdo Franco, em um livro chamado Temas da Vida e da Morte, ele tem a ocasião de escrever no capítulo 1, Planejamento Reencarnatório, onde ele nos conta com riqueza de detalhes como esse processo acontece quando nós nos encontramos no mundo espiritual, na nossa última experiência reencarnatória, marcado pelas nossas culpas, pelos nossos arrependimentos, carregando a nossa história e solicitamos, fazemos um requerimento à espiritualidade para o nosso retorno. E o processo ele começa com esse pedido, a análise da espiritualidade, e depois de realmente haver a necessidade de nós retornarmos, começam então a ter reuniões no mundo espiritual, onde nós participamos com os espíritos benfeitores responsáveis pela nossa reencarnação. E nós vamos programar o lugar em que vamos nascer, as experiências que vamos ter, a família em que vamos chegar, a profissão, vamos delinear a nossa reencarnação. Lembrando que tudo isso pode ser alterado a qualquer momento por meio do nosso livre-arbítrio. Quando nós reencarnamos com esquecimento, nós vamos construindo a nossa história. Mas os espíritos benfeitores, eles trabalham junto conosco, pontuando, mostrando o que realmente é uma necessidade, porque às vezes nós pedimos algo, mas não estamos em condições de vivenciar aquela experiência. Deus nos dá conforme a nossa necessidade, a nossa força. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, às vezes, nós queremos passar por uma experiência, mas nós não vamos suportá-la. Então, os benfeitores pontuam a respeito disso e vão nos auxiliando neste processo, como também está descrito em diversas obras do Espírito André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier. Agora, existem também as reencarnações compulsórias, que são aquelas em que os espíritos reencarnantes não estão em condições de fazer escolhas, de participar dessas reuniões. Então, são os benfeitores que programam, segundo a necessidade de cada um deles, para que possam renascer. Há várias situações em que os benfeitores sempre atuam nas nossas vidas. Nós queremos agradecer a participação de todos conosco nessa noite, nesse momento de perguntas e respostas. Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.